querido aluno do 8º ano, seja bem-vindo mais uma vez à nossa videoaula de língua portuguesa e ao nosso projeto TV Araxá Educa. Eu sou a professora Nádia e continuo te acompanhando durante seus estudos linguísticos. Lembrando que esses vídeos educativos são complementos das aulas que você tem na escola. Bom, a proposta de hoje é falar um pouquinho mais sobre o cordel e também na parte de concordância nominal. Você se lembra desse gênero textual, cordel? Você se lembra das características, do ritmo, das ilustrações? Vamos falar um pouquinho mais a respeito disso? O cordel é uma tradição literária bem regional do Nordeste do nosso país. Ele surgiu em oposição à literatura tradicional. É bem informal, bem oral. É um gênero literário recitado em versos, com bastante rimas. São temas populares, da cultura popular brasileira em geral. A linguagem é popular, algumas vezes informal e também bem regional, típica do Nordeste do país, como eu já disse anteriormente. Como ilustração, a gente tem a xilogravura, que quer dizer a arte de gravar em madeira. O contato entre as diversas culturas fez com que essa arte de entalhar imagens na madeira, trazida pelos portugueses, fosse adaptada no Nordeste do país e passou a fazer parte da nossa tradição, da nossa cultura. Os portugueses já utilizavam então essa técnica e depois ela foi incorporada à literatura de cordel. Bom, aqui a gente tem alguns exemplos, aqui a imagem entalhada na madeira e ali a adaptação que sofreu para o papel do nosso gênero textual e literário, que é o cordel. Bom, vamos falar um pouquinho mais. Quais são as características, então, do cordel? Mas antes, eu quero que você assista um videozinho que fala sobre o cordel e sobre os cuidados que a gente tem que tomar, né? Mesmo após aí a pandemia do coronavírus, quando a gente tem algum resfriado. Por favor, preste atenção nas xilografuras usadas para ilustrar esse texto e também no ritmo, na entonação e nesse sotaque bacana que é lá do Nordeste do país. Vamos conferir? Maria, minha gente, que desmantelo total. Um tal de coronavírus fez rebuliço geral, veio das bandas da China essa infecção viral. O cabra tem logo febre, sem conseguir controlar. Tosse feito um condenado, difícil até respirar. Essa doença danada se transmite pelo ar. Espirro, tosse, catarro levam contaminação. A saliva, quando fala, também leva infecção. O vírus também se espalha em um aperto de mão. Como gripe ou resfriado, precisamos prevenir, cobrindo a boca e o nariz na hora em que for tossir, e objetos pessoais não podemos dividir. Evitar lugar lotado com muita aglomeração, limpar bem os ambientes, lavar sempre a nossa mão, esfregar bem direitinho, usando água e sabão. Use máscara, álcool em gel e esse hábito não mude. Se estiver muito doente, vá ao posto de saúde, pois pra gente controlar precisa ter atitude. Não só para o coronavírus esse cordel vai servir, todo resfriado ou gripe precisamos prevenir, cuidar bem do nosso corpo para a doença não surgir. Vamos embora cuidar, tá todo mundo informado. Não quero coronavírus e nem nenhum resfriado. Muito interessante, não é mesmo? A sonoridade, o ritmo, as rimas, as ilustrações, esse gênero textual é muito bacana. Bom, vamos falar um pouquinho mais então. A linguagem do cordel, você já sabe que é coloquial, tem uma função mais de oralidade, tem presença dos regionalismos típicos do Nordeste, a escrita é feita em versos, muitas vezes com métricas, né? Então, tem uma musicalidade, que é uma herança até das trovas medievais que os portugueses, né, trouxeram para nós. Tem a ilustração com xilogravuras,
Tem também o uso do humor, da ironia, do sarcasmo, para representar temas do cotidiano e temas sociais, como esse cordel que você acabou de conferir sobre o coronavírus. O suporte desse texto são folhetos de cordel, geralmente no tamanho 12 por 16, essas folhas são dobradas, o número de páginas é sempre múltiplo de 4, que representa a dobradura, né, do nosso padrão de folha A4, por exemplo, em 4, e eles ficam dependurados em cordas, como se fossem varais, e aí vem daí o nome cordel. Muito bom, tenho certeza que você apreciou bastante esse gênero, não é mesmo? Vamos falar um pouquinho agora da parte gramatical, da análise linguística da nossa língua portuguesa. Vamos falar um pouquinho de concordância nominal. Você sabe como fazer essa concordância corretamente? Você sabe fazer com que o adjetivo e o substantivo eles concordem? O problema é que nunca concorda comigo. Ou é um caso de um casal que não combina muito, por exemplo. Bom, bacana é que para você garantir ter segurança na norma padrão, você deve saber fazer a concordância nominal. Isso é fundamental. Observe aqui esse diálogo. Eu tenho um gato e um cachorro branco. Está certo? Bom, está certo eu falar desse jeito? Eu tenho um gato e um cachorro branco? Eu tenho um gato e um cachorro brancos? E aí, singular ou plural? O senhor é que sabe, eu nunca vi, ou seja, eu nunca vi seu gato nem seu cachorro, não sei se é branco. Bom, vamos falar um pouquinho desse caso especificamente. Quando o adjetivo modifica, ou seja, o adjetivo é a palavra branco, 2 ou mais substantivos do mesmo número, ou seja, gato e cachorro que estão aí no singular, independentemente do gênero de ambos, o adjetivo pode concordar com o substantivo mais próximo. Então tá ok essa colocação. Eu só não vou saber se o gato e o cachorro, se ambos são brancos, mas a concordância nominal tá ok. Vamos falar agora de casos mais específicos dessa concordância entre os substantivos e os adjetivos. Primeiro, substantivos de mesmo gênero, ou seja, substantivos que são todos masculinos ou todos femininos. O adjetivo ele concorda com o substantivo mais próximo ou ainda ele pode ir para o plural. É o caso, por exemplo, comprei toalha e colcha nova ou comprei toalha e colchas novas. Ambas estão corretas. Segundo caso, substantivo de gêneros diferentes, ou seja, um é masculino, outro é feminino. O adjetivo concorda com o mais próximo ou fica no masculino e plural. Observe, comprei bicicleta e carro novo. Ou ainda, comprei carro e bicicleta nova. Ou ainda, comprei bicicleta e carro novos. Ou comprei carro e bicicleta novos. Você pode escolher, qualquer uma dessas formas estão adequadas. Quando eu tenho um adjetivo que vem antes do substantivo, geralmente o adjetivo vai concordar com o mais próximo. Por exemplo, comprei novo carro e bicicleta. Se a bicicleta é o substantivo que aparece primeiro, está no feminino, então comprei nova bicicleta e carro. Funcionando como predicativo, o adjetivo tem que concordar com o mais próximo ou ainda pode ir para o plural. É o caso de ficaram limpos o tapete e a mesa. Ambos ficaram limpos. Ou ainda, vou concordar com o mais próximo, ficou limpo o tapete e a mesa. Nesse caso, fica subentendido que só o tapete ficou limpo, a mesa não. Mais um caso, um substantivo e mais de um adjetivo. O substantivo vai para o plural. Observe, ele conhece as bandeiras portuguesa e inglesa. São 2 bandeiras. Eu também posso acrescentar o artigo antes do substantivo. E aí fica assim, ele conhece a bandeira portuguesa e a inglesa. É uma outra maneira. Alguns casos mais específicos. Com a expressão é bom ou a expressão é necessário. Fica no masculino singular, não havendo artigo ou outro determinante. Pronomes, por exemplo. Caso haja algum determinante, esses termos concordam com o substantivo em gênero, ou seja, masculino e feminino, e também em número, singular ou plural. Exemplos para você entender melhor. Se eu tenho água é bom para a saúde, eu vou colocar água é bom, ou seja, não vou flexionar nem em gênero nem em número. Se eu tenho um artigo, a água é boa, esse adjetivo vai concordar com o artigo a, que é feminino. Continuando, pimenta é necessária aos alimentos. A expressão é necessária. Mas se eu resolvo escrever essa frase com um artigo, a pimenta é necessária. Então, necessária para concordar com o artigo a, certo? Vamos lá, continuando. Expressões proibido e permitido. Bom, isso a gente tem que tomar cuidado, que vira e mexe a gente vê erros por aí.
ficam no masculino singular, não havendo artigo ou outro determinante. Pronomes, por exemplo. Caso haja algum determinante, esses termos concordam com o substantivo em gênero, masculino e feminino, ou número, singular e plural. Observe. Proibida a entrada de menores de idade. Eu não tenho aqui nenhum artigo, nenhum determinante. Mas se eu coloco a entrada, eu vou dizer que é proibida a entrada de menores de idade. Permitido saída. Observe, eu não tenho nenhum artigo, nenhum determinante. Agora, se eu coloco minha, permitida minha saída. Então, eu vou concordar aqui, feminino com determinante minha, né? Pronome possessivo minha. Outros casos, expressões anexo, incluso, próprio e obrigado. Concordam com o substantivo a que se refere. Exemplos. As cartas anexas são minhas. Anexas se refere a cartas. Substantivo feminino plural. Os documentos seguem inclusos. O que segue inclusos? Os documentos, masculino e plural. Elas próprias fizeram o exame. Elas mesmas fizeram o exame. Então, próprias vai ser feminino e plural, concordando com o pronome pessoal, elas. Ele disse muito obrigado e ela disse muito obrigada. Então, a gente tem essa convenção da língua portuguesa, né, que os homens do sexo masculino sempre vão dizer obrigado e as mulheres obrigada. Então, sem discussão, a mulher vai dizer obrigado e vai estar correto e o homem vai dizer obrigada, obrigado e vai estar correto. Muito bom. Então, essa foi mais uma videoaula de língua portuguesa. Nós falamos um pouquinho mais a respeito do gênero literário cordel e também alguns casos de concordância nominal. Espero que você tenha gostado e até a próxima.